Bom dia, paz do Senhor. Pastor Edson Torres, aqui diretamente de Toronto, no Canadá. Na manhã deste dia eu me alegro por estarmos reunidos novamente, eu aqui, você aí me assistindo, para uma breve reflexão da Palavra de Deus. Eu quero ler com você nesta manhã Romanos capítulo 12, versículo de número 2, e fazer essa pergunta para nós nesta manhã. De quem é a vontade que prevalece na minha vida e na sua vida? Vamos ler aqui Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Se você tem a sua Bíblia, se você estiver em casa assistindo, ou talvez no trabalho, quando você for assistir, pode pegar o seu aplicativo aí e ler comigo Romanos 12 e 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre renovar o nosso entendimento, sobre uma renovação espiritual. Ele inicia no verso de número 1 falando sobre como é o nosso culto, como deve ser esse culto oferecido de forma racional, com entendimento. E aí no verso 2 ele fala sobre renovação espiritual, sobre renovar o nosso entendimento, sobre mudar a nossa maneira de pensar e começar a pensar da maneira que o Espírito de Deus vai nos orientar. E aqui então ele fala que, entrando nessa questão dessa transformação, dessa renovação, somente desta maneira que nós vamos poder experimentar a vontade de Deus. E aí ele diz assim, olha, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E ele está valorizando, demonstrando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E que nós precisamos experimentar esta vontade de Deus. Mas aí que nós vemos um grande problema, principalmente para os nossos dias hoje, que é a questão da vontade. Qual vontade prevalece na minha vida? Qual a vontade que prevalece na minha casa, na minha família, nos meus negócios, em tudo que eu faço? Nós enfrentamos hoje grandes dificuldades em todas as áreas. É na igreja, no trabalho, na escola, em todas as áreas da sociedade. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua vontade. Cada pessoa quer do seu jeito. Ninguém cede. Nós vemos os casamentos sendo arruinados, as famílias destruídas, e a principal causa é a vontade de cada um. Um diz assim, eu quero que a igreja seja dessa maneira. O outro diz, eu quero que seja do outro jeito. O outro diz, eu quero que seja do outro jeito. Mas de quem é a vontade? Quem vai vencer este jogo de empurra? Porque cada um de nós tem uma vontade, cada um de nós quer algo. E isso é algo de início bom, porque o fato de nós termos vontade demonstra que nós somos diferentes uns dos outros e que nós estamos exercitando aquilo que recebemos de Deus, que é o livre-arbítrio, a capacidade de pensar, de raciocinar. Mas aqui Paulo está falando sobre nós temos a nossa mente renovada porque há uma vontade que é a vontade soberana de Deus, que ela é a melhor para nós. Ela é a melhor para a nossa vida. Mas Deus não impõe a sua vontade sobre nós. Ele nos deu livre-arbítrio. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam experimentar, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas é uma decisão nossa. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo, que a palavra de Deus transforme o nosso entendimento e sermos capazes de admitir que talvez a nossa vontade não é a melhor. Para que eu possa me dar bem com as pessoas, para que eu possa conviver em sociedade, é um princípio. Nós precisamos entender que não é sempre só a minha vontade que vai prevalecer. No casamento, não pode ser só a minha vontade prevalecer. O homem não tem sempre a última palavra, nem mesmo a mulher também vai ter sempre a última palavra. Se não vier os dois e
ceder cada um ponto, nunca vai haver entendimento. E é por isso que nós vemos a quantidade de casamentos que não dão certo. Porque sempre a vontade de um vai prevalecer. Muitas vezes, quando se casa, o homem pensa que a mulher deve ser anulada. Ela não tem mais projetos, não tem mais sonhos, vai viver só para ele. Mesmo caso, a mulher. Não, o homem também não tem mais amizades, não tem mais plano, não tem mais projeto. É tudo o que eu quero. E aonde está a vontade do outro? Aonde está o direito do outro? Eu preciso entender isso. E aqui o conselho de Paulo é que nós experimentemos a vontade de Deus. Se no seu casamento a vontade de Deus prevalecer, a coisa vai dar certo. A vontade de Deus vai sempre mostrar que eu preciso ceder um pouco aqui, a minha esposa ceder um pouco ali. No meu trabalho eu preciso respeitar o meu patrão ali porque ele tem o direito, porque ele está pagando meu salário, mas ele também precisa me respeitar porque eu não sou um escravo, eu sou um trabalhador, eu tenho direitos. Na escola eu preciso respeitar o professor porque ele está ali para fazer o trabalho dele, ele precisa me corrigir muitas vezes naquilo que eu não sei. E eu preciso entender que eu estou ali para aprender e existem regras dentro da escola que precisam ser obedecidas. Ou seja, em todo o ambiente é necessário entender. Mas nós vivemos num tempo em que as pessoas querem só do seu jeito. Ninguém quer respeitar regras, ninguém quer obedecer a nada. E aí que nós vemos o tanto de problema que nós temos na sociedade. E Paulo está dizendo novamente, a vontade de Deus é agradável, perfeita. Ela é boa. Jesus nos deu o exemplo. Não vou falar aqui para nós não tomarmos tanto tempo, mas Jesus ele submeteu à vontade do Pai. No seu momento de maior angústia, ele diz, Pai, olha, se possível passar de mim este cálice. Ele como homem sofrendo, sabendo o sofrimento que ele estava para passar. Ele, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Ele submeteu à vontade do Pai por amor de nós, para nos dar o exemplo que nós precisamos também, muitas vezes, nos submetermos à vontade de outrem, e principalmente à vontade de Deus. E para nós termos uma vida mais feliz, mas aí está o problema, nós não aprendemos mais a nos submetermos, às vezes, à vontade de outro. Sempre é a minha vontade. A nossa geração que está sendo formada agora é uma geração em que tudo que eles querem, eles precisam alcançar. Tudo que eles querem, eles precisam ter, independente do problema do outro, independente se isso vai prejudicar alguém. Não, eu quero o que eu quero e acabou. E então nós criamos uma sociedade problemática, porque a sociedade é feita de direitos e deveres, de respeito a vontades mútuas, de chegar a um consenso. Mas hoje nós vemos que somente um lado pode falar, somente um lado está certo e aí o problema está feito. Porque ninguém é igual a ninguém. Mas nós temos, se você entende isso, nós temos uma regra de fé, a palavra de Deus. A vontade de Deus, Paulo está dizendo, ela é boa, agradável e perfeita. Se você quer viver melhor, se você quer ter um casamento melhor, se você quer conviver melhor em sociedade, em momentos talvez nós vamos ter prejuízo, porque não é tudo do jeito que eu quero. Não é tudo a minha vontade, mas vai ser o melhor. E nós precisamos entender isso. Precisamos aprender isso. Precisamos pedir a Deus, abrir mão do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor faria nesse momento? Como o Senhor agiria nesse momento? O salmista Davi, ele no Salmo de número 25, ele fala algo aqui que eu achei muito importante. Ele disse assim no verso de número 4 do Salmo 25. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vontade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo. Não é algo obrigado, não. Ele reconhece que ele precisa aprender com Deus. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Senhor, eu quero abrir mão do meu próprio conhecimento, da minha própria vontade, e quero pedir que o Senhor me guie, que o Senhor me direcione, que o Senhor me oriente. Como eu devo agir nesse momento? Como eu devo agir nessa decisão que eu preciso tomar?
Como a Bíblia diz assim, antes de você dizer que você vai a uma cidade, vai comprar, vai vender e vai fazer isso e aquilo, você deveria dizer assim, se Deus quiser. Mas isso é se você quiser pedir a Deus. Se você quiser, se você estiver disposta a dizer, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus projetos, eu abro mão dos meus próprios desejos para ouvir qual é a tua vontade. Paulo está dizendo que a tua vontade ela é boa. Ela vai me dar um fim bom. Ela é agradável, ela vai me dar prazer. E ela é perfeita, ela não erra. E eu quero ouvir a tua vontade. Eu quero ser orientado pelo teu Espírito. O Senhor me fala, me orienta. Qual a decisão eu preciso tomar no meu casamento? Qual a decisão eu preciso tomar no meu trabalho? Qual a decisão eu preciso tomar na minha escola? Qual a decisão eu preciso tomar nos meus negócios? Deus está pronto para te dar uma resposta, para te orientar. Mas sou eu e você que precisamos abrir mão da nossa própria vontade e perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo agir nessa situação? Alguém está dizendo, eu preciso tomar decisão A, decisão B. O mundo está dizendo, não, a partir de hoje é assim. Olha, não fez o que você quer, manda embora, joga fora, muda, vende, compra. Mas qual seria a vontade de Deus? Qual seria o conselho de Deus para a sua situação? Eu quero te dizer nesta manhã, Jesus, Ele está pronto para orientar a sua vida. Ele deu o seu Espírito Santo para estar conosco aqui, para nos orientar, para nos dirigir. Mas nós precisamos nos humilhar na sua presença, sermos capazes de perguntar a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Qual decisão eu devo tomar? O que eu quero te dizer é o que Paulo disse, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se eu e você nesta manhã fomos capazes de ouvir a vontade de Deus, de abrir mão da nossa própria vontade, do nosso orgulho e pedir ao Senhor o seu conselho, o conselho do Espírito Santo, eu te garanto, a decisão que você tomar pode até parecer ruim agora, mas ela será a melhor para a sua vida. Ouça esse conselho da parte de Deus. Eu também estou ouvindo, essa palavra é para mim nesta manhã. E eu quero ser capaz de pedir a Deus que me oriente em todos os meus passos, porque eu sei que a vontade dele é sempre melhor do que a minha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.